Maravilha, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor em mais esta oportunidade, aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. Para mim é motivo de muita alegria, com certeza, estar aqui em mais esta oportunidade. Te desejo a santa paz de Deus e do Senhor Jesus a todos, neste momento, sempre. E eu quero dizer algo aqui que é assim, Jesus, ele aos poucos, porque assim, Deus, existem processos que Deus, ele provoca também na vida de pessoas, que assim, tais processos, alguns processos fazem com que, não sei se todos, mas tem processos que Deus lança na vida de pessoas, que o que acontece? Vai aos poucos, vai tirando de uma pessoa, vai tirando outra pessoa dentro dela. Entende? Vai tirando uma pessoa dentro de outra pessoa. Tipo assim, da pessoa aqui em si, vai tirando uma pessoa. Como se fosse, aí fica tipo, Deus, ele vai, aquela pessoa que está aqui, essa pessoa que está aqui, alguma coisa vai mudando. Alguma coisa torna-se diferente do que sempre foi. Do que sempre foi aparentemente. Porque eu digo assim, que Deus, ele é tão grandioso, Deus, ele é tão assim, ele é tão grandioso porque assim, ele, na verdade, ele expõe, é como se Deus estivesse expondo o que tem de escondido dentro de alguém, dentro de alguma pessoa, dentro de pessoas. Então isso é tremendo também. Eu mesmo, aos poucos a gente vai na busca, na busca a respeito da presença de Deus, aos poucos a gente vai se deparando com muitas situações, com muitas coisas, a gente vai descobrindo muitas coisas e a respeito de nós mesmos também. E eu quero dizer, eu quero estar passando aqui uma palavra que está no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 15. Na verdade, esse versículo aqui já tem algum tempinho que está aqui, mas eu tenho que estar passando, Então, assim, a gente tem que estar sempre, nós, na verdade, dia após dia, mas sem desespero também, fazendo as coisas conforme a direção do Senhor, mas sem desespero. Tudo com cautela, também sem apavorar, entende? Então, assim, Deus, ele tem me mostrado, o seguinte, ele me mostrou, ontem ele me mostrou realmente, verdadeiramente, a respeito de alguns relatos que eu estava vendo ontem. E aí ele me mostrou o que ele quis dizer com aquilo. Que quando o Senhor coloca um desejo em nosso coração, quando o Senhor coloca algo em nossas mãos para que nós façamos para a contribuição em prol do reino dele, contribuindo para a obra dele, porque assim, quando, vamos supor, a gente não pode deixar para depois. Na verdade, o correto mesmo é a gente fazer as coisas que Deus coloca para nós fazermos, o quanto antes, o quanto mais cedo, o quanto antes, é melhor. A não ser quando surgir algum imprevisto, algo assim que venha interromper uma rotina, né? Uma rotina de publicação, uma rotina de alguma atividade espiritual, algo assim, algo que venha verdadeiramente interromper a respeito disso, a respeito, tudo que envolve a respeito da palavra do Senhor, tudo que envolve algo em prol do reino dele. Porque assim, é de suma importância. Vamos supor que Deus te coloca no coração, Deus te entrega uma ferramenta, algo em suas mãos. A sua cruz, né? Porque nós temos que carregar a nossa cruz. O que Deus nos coloca nas nossas mãos para fazer. O que Deus nos traz para a nossa vida, nós temos que cuidar. Então a gente tem que carregar a nossa cruz. Nós temos que carregar a nossa cruz.
Então, assim, é de suma importância que a gente tem que fazer, e o melhor e melhor ainda quanto mais antes possível. Porque vamos supor que tem vidas, tem pessoas, Deus ele já sabe, Deus ele tem pessoas, ele posiciona pessoas, ele move pessoas, ele convence pessoas, vamos supor, de às vezes de estar assistindo algum vídeo, alguma coisa, alguma mensagem. Porque assim, às vezes tem pessoas que a gente nem imagina de quem possa estar vendo algum vídeo. Às vezes uma pessoa que está passando por determinada situação, que aquele vídeo, que aquela mensagem está sendo direcionada, está mencionando, está tratando, está falando, está aconselhando, está de certa forma direcionando de acordo com o Espírito Santo de Deus vai nos colocando para a gente estar falando, para a gente estar fazendo. Então são vidas que recebem, que são vidas que estão sim para receber um vídeo, uma mensagem, uma palavra. Então assim, é de suma importância. Deus ontem ele me mostrou que é de suma importância a gente não ficar falhando, a gente não deixar de falar a respeito da palavra do Senhor todo santo dia, mas sem desespero, sem apavorar, sem se alarmar, sem desesperar, sem apavoramento. É tudo normalmente, o que o Senhor for nos direcionando, o que o Senhor for colocando para que nós venhamos a estar fazendo, nós temos que estar sempre falando a respeito da palavra, falando a respeito do que Ele quer dizer, do direcionamento que tem em nosso coração, em nossa vida, que é assim como Ele nos coloca, para que a gente venha estar transmitindo. Então, esta palavra aqui no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 15, assim nos diz a palavra do Senhor. Filipenses 1,15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja ou porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Novamente, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus por essa palavra linda e maravilhosa. Graças a Deus, maravilha, Senhor Jesus. Eu já agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade sempre. Sempre eu estou agradecendo. Nós não devemos parar de agradecer. Nós temos que agradecer a Deus repetidamente, sempre. Sempre nós temos que agradecer ao Senhor. E viver cada dia um dia. Hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui. E é um dia de cada vez. Tudo que vier a nossas mãos, todas as possibilidades que nós temos, todos os recursos que nós temos, todos os são aparatos, são ferramentas, são meios que o Senhor já tem providenciado de alguma forma para mim e para a sua vida, para que nós venhamos a proclamar o nome dele, para que nós venhamos a fazer o ID, para que nós venhamos a estar nos alinhando cada vez mais no centro da vontade do Senhor, porque eu e você, nós precisamos da providência do Senhor, nós precisamos de resposta, nós precisamos de um certo agir da parte do Senhor Jesus, com certeza nós precisamos de respostas. Então, enquanto Deus não responde, nós temos que adorar, nós temos que louvar, adorar a Deus, falando, contribuindo, gravando, transmitindo, aconselhando, dando uma palavra de motivação. Por que não? Tudo, a respeito de tudo, dando uma palavra de profetização, de motivação, tudo que o Espírito Santo venha a colocar na nossa boca para que nós venhamos a transmitir para o próximo, nós não podemos omitir, nós não podemos ocultar nenhuma palavra, nenhum aconselhamento, nenhum direcionamento. Eu mesmo, de uns últimos tempos para cá, eu tenho observado que o Espírito Santo tem me colocado palavras em relação, vamos supor, eu tenho aconselhado de uma forma linda, que eu mesmo quando eu terminei a fala, quando eu terminei a mensagem que eu estava falando para uma pessoa, para alguém, eu fiquei assim, eu falei, nossa, se eu tivesse uma mãe na época em que a minha filha está, com a idade que a minha filha está, se eu tivesse uma mãe que me
me falasse essas palavras, que me aconselhasse de uma tal forma como saiu palavras da minha boca, que não foi nada programado, não foi nada cogitado, até porque eu nunca fui de aconselhar ninguém, eu nunca fui de falar nada a respeito legal para ninguém. Antigamente, eu sempre fui uma pessoa muito fechada. É que na verdade hoje um pouco eu entendo que na verdade é que eu nunca soube o motivo da minha existência, né? Que eu e você, nós estamos descobrindo. Você que se já sabe, glória a Deus por isso. Mas nós estamos descobrindo o real motivo da nossa existência. Eu até então, alguns anos atrás, eu não sabia nem para que eu vim nessa terra, não tinha sentido nenhum. Mas assim, eu ainda estou descobrindo. Mas assim, eu nunca pensei em aconselhar ninguém, eu nunca pensei em me importar com o próximo de nada. Eu nunca quis saber de próximo, de ninguém. Eu nunca tive essa atenção pro próximo, na verdade. Só que assim, eu estou lembrando aqui agora que já aconteceu tempos em que eu aconselhei a minha filha, mas de uma tal forma, com as palavras tão assim bem colocadas, umas palavras tão bem posicionadas, sabe? Umas palavras tão ordenadas, com a ordem, sabe? As palavras muito bem colocadas, muito bem, sabe? Então, muito bem falada, muito bem transmitida, umas palavras até sábias. Eu digo assim, sábias, porque eu nunca cogitei em falar palavras daquela forma, daquela maneira. Então, assim, eu pensei comigo depois. Eu falei, nossa, se eu tivesse tido uma mãe que me aconselhasse, que falasse essas palavras comigo, sabe? Porque assim, por isso que é importante a gente saber para que a gente nasceu, para que a gente veio nessa terra, porque assim, mediante quando a gente vai descobrindo, quando a gente vai sabendo para que é a nossa existência, a gente vai automaticamente, não precisa esperar mais nada. Automaticamente, quando você vai descobrindo a sua real existência, o motivo, o sentido da sua vida, para que você veio nessa terra, para fazer o quê? Automaticamente, as palavras, o Espírito Santo vai nos colocando palavras em nossa boca. Ele vai organizando as palavras. Ele vai ordenando as palavras, ele vai colocando as palavras em ordem, vai nos dando as palavras certas para cada situação, para cada assunto e para cada momento que nós estamos vivendo. Eu falei, nossa, se eu tivesse tido, inclusive eu falei para ela, para minha filha, né? Hoje ela já tá moça já. Não mora comigo, porque assim, existem erros do nosso passado que nós estamos pagando, né? Deus tem falado para mim que na verdade eu estou num processo agora, já entrei no processo de pagar, de viver as consequências do que eu já fiz com pessoas. Então, fazer o quê? Calar minha boca e pegar a minha cruzinha e carregar, e diante, né? Ficar quieta. Claro que quando a gente tem que falar quando chegar o momento da gente falar, da gente se defender, da gente reagir, conforme Deus for nos capacitando, nos trazendo, conforme que Deus for colocando em nós condições para a gente estar buscando a nossa vez também, a gente não pode ficar calado. Mas assim, em relação ao que a gente fez, né, infelizmente eu digo assim que, né, hoje eu não tenho a minha filha morando comigo, né, e Deus falou depois que eu estou num processo que eu estou pagando a forma com que eu tratava pessoas, a forma com que a forma dos meus erros passados. Então hoje eu não tenho a minha filha comigo, né, infelizmente, né, infelizmente, eu não digo nem essa palavra infelizmente, porque assim, cada tempo tem um tempo. Porque se hoje eu também não tenho ela, é porque talvez alguns erros que eu tenha cometido, com certeza, com ela no passado, na forma de tratamento, eu confesso isso, que, né, eu sempre fui uma pessoa muito fechada, eu sempre fui uma pessoa muito dura, então assim, né, e Deus, ele vai dando, e vamos entregar nas mãos de Deus, né, quem sabe um dia é retornado para nossas vidas, né, tais pessoas. Se fazer parte da minha história, ela vai retornar. Se não, o Senhor vai continuar com ela onde ela estiver e o Senhor vai consumir com ela, vai colocar fim. Então, a vida dela está nas mãos de Deus, assim como a minha. Então, assim, é o seguinte, é de suma importância, a gente tem que ter uma atenção tremenda. A gente tem que ter uma atenção tremenda em relação à nossa vida.
sabe? A gente tem que ter uma atenção absurda, na verdade. Nós não podemos deixar passar. Nós não podemos deixar passar, sabe? Nós não podemos deixar passar. Nada, nada. A gente não pode deixar passar. Tudo que o Espírito Santo, tudo que o Senhor for colocando em nosso coração, em nossa vida, a gente tem que passar, a gente tem que transmitir para as pessoas. Tudo, absolutamente tudo. Então, aqui, ó. Então, é assim, a boa vontade, porque o Senhor, Ele tem me convencido todos os dias. Na verdade, cada dia que passa, eu acredito, eu sinto, eu creio que cada dia que passa o Senhor vai acrescentando um pouquinho mais a vontade no meu coração, na minha vida, de estar falando a respeito da palavra dele, sem que tenha falhas, sem que tenha algum tipo de espaço ou algum tipo de espaço ausente, algum tipo de falha ausente, né? Alguma ausência a respeito de estar falando a palavra do Senhor. Então, cada dia o Senhor, eu sinto que Ele está colocando cada vez mais, Ele está me fazendo entender algumas coisas, porque nós precisamos entender tudo que está ao nosso redor e tudo que acontece. Nós temos que ter consciência verdadeiramente do que nós estamos vivendo, em que processo nós estamos e o que realmente ocorre. Então, assim, a gente tem que ter boa vontade. Nós temos que ter boa vontade. Temos que ter boa vontade. E se nós temos que ter boa vontade para falar a respeito do Senhor todo santo dia, toda hora, todo santo dia. Nós temos que ter boa vontade. E se nós não estamos tendo boa vontade, a gente tem que pedir para o Espírito Santo do Senhor colocar em nosso coração o desejo, a vontade, a boa vontade de estar proclamando, de estar levando, de estar transmitindo, de estar falando a respeito da palavra dele. Entende? Então, assim, eu e você, nós temos um valor imensurável para o nosso Criador, para o Senhor Jesus. Deus, Ele é o Criador de todos nós, para o nosso Criador, entende? Nós temos um valor imensurável. Então, assim, Deus, Ele tem o melhor para nossas vidas. Disso eu não tenho dúvida. Disso eu não tenho nenhuma absoluta dúvida. Eu não tenho dúvida de que Deus tem o melhor para minha vida e Deus tem o melhor para a sua vida também. Eu não tenho dúvida. Outro dia eu disse aqui que quando a gente busca um real encontro com o Senhor, é proteção para o nosso coração. Quando nós estamos buscando e quando a gente encontra verdadeiramente, quando a gente tem um real encontro com o Senhor, esse real encontro pode ser um momento em que, na minha e na sua vida, pode chegar a um ponto de que só Deus pode nos mostrar a saída. Só o Senhor pode nos mostrar a solução. Só Deus pode nos guiar. Só Deus poderá nos direcionar para que nós venhamos a ser levantados, a ser cada vez mais animados, a ser cada vez mais fortalecidos, de acordo com a vontade de Deus em nós. Então, esse real encontro com o Senhor pode vir de muitas maneiras, de muitas formas, que como eu disse também, cada um é cada um. Aí o Senhor vai responder, o Senhor vai reagir, o Senhor vai nos colocar em determinadas situações de acordo com o que Ele quer e de acordo com o que Ele quer que nós venhamos a saber se nós verdadeiramente amamos a Ele ou não. Então isso é muito importante para mim e para a sua vida. E é isso, a gente tem que fazer, então a gente tem que deixar que o Senhor, Ele vai nos convencendo, Ele vai nos convencendo. Porque a palavra de Deus, porque falar a respeito da palavra de Deus relacionada à obra do Senhor, não tem que ser nada automático. Não tem que ser nada automático. Ah, é porque tem um costume aqui, é porque eu sei que isso tem que ser feito nessa ordenança, é porque isso eu sei que tem que ser primeiro, é porque isso eu sei que tem que ser depois, é porque eu não sei o quê, porque eu. Aí vai entrando eu. Ah, porque eu. Ah, porque eu. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque eu sei. Ah, porque eu vou lá. Ah, porque eu tô lá. Ah, porque eu pego lá. Ah, porque eu coloco ali. Ah, porque eu coloco ali. Eu trago aqui. Não. Aí começa aquele negócio do eu. Então vamos parar.
Então, é assim. Então, a gente tem que, todo santo dia, a gente tem que deixar. Nós precisamos que o Espírito Santo convença-nos. Convença-nos. Sempre, 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 dia após dia. O Espírito Santo precisa nos convencer para estar aqui falando a respeito da palavra dele. Para estar pregando, para estar levando, para estar fazendo o ID. Para estar levando as palavras que ele quer transmitir para outras pessoas, para inúmeras pessoas. Eu não sei quem e quando e qual situação tal alguém vai ver este vídeo, esta palavra. Então, o Senhor, ele sabe. E outra, Deus, ele pode tudo. Deus, ele pode tudo. Ele pode tudo. Acima dele não há mais nada. Deus, ele pode tudo. Eu creio que Deus está no controle da minha vida e está no controle da sua. Então, se ele pode tudo, então ele tem os seus propósitos. Ele tem propósito em tudo que acontece relacionado à nossa vida, ao nosso nome. Ele tem propósito. Alguma coisa ele quer nos falar, ou ele quer mostrar a soberania dele, ele quer mostrar que ele tem todo o poder. Então a gente não tem que se preocupar nem com o que é alcançado de nós para vós outros e mais nada. A gente não tem que se preocupar. Nós não temos que se preocupar. Nós temos que se preocupar em que o nosso coração esteja sempre aberto e querer fazer a vontade de Deus. É só isso. Porque uma vez que o nosso coração está aberto, está com desejo de fazer a vontade de Deus, está com desejo de fazer o ID, de fazer a vontade de Deus, de transmitir, de proclamar o nome do Senhor, de estar falando a respeito do caminho, dos mandamentos dele. Então isso já é de bom grado para o Senhor. Eu acredito que hoje, neste exato momento, o Senhor está muito contente com a minha vida, está muito contente com a sua vida também, que está aqui ouvindo esta palavra, nesta oportunidade. Com certeza, eu acredito que o Senhor está contente. O Senhor está contente. O Senhor está se agradando sim. Está se agradando sim. É isso que eu acredito. É isso que eu acredito, é isso que eu confirmo aqui. É isso que eu confirmo e reafirmo, que o Senhor está contente com a minha e com a sua vida. E nós precisamos sempre ter postura. Ter postura. Nós precisamos nós precisamos nos reservar mesmo. Nós precisamos ser uma pessoa reservada. Nós precisamos buscar o entendimento do alto. Nós precisamos buscar o entendimento do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o entendimento do Senhor Jesus. Nós precisamos buscar o guiar dele em nós. Nós precisamos buscar o direcionamento dele para as nossas vidas. Nós precisamos que ele nos mostre o caminho aonde a gente vai, aonde nós temos que ir. O Senhor Jesus, o Espírito Santo tem que nos guiar, tem que nos mostrar, entende? Porque senão nós ficamos perdidos. Sim, ficamos perdidos. Além de estar no escuro. Por que no escuro? Porque por mais que Deus coloque alguém para nos orientar, por mais que Deus coloque alguém para nos falar, para abrir o verbo, para nos corrigir, para nos exortar, por mais que ele coloque pessoas para estar em cima da gente para nos ajudar, só que existem imprevistos em nossas vidas, em nosso caminho, na nossa caminhada. Então, por isso que nós, por mais que Deus está conosco, por mais que Deus coloque pessoas para vir nos ajudar, a gente continua no escuro, tem um certo escuro. Há uma certa escuridão, por causa dos imprevistos. Mas que a gente venha ser certos de que por isso mesmo, isso faz automaticamente que nós venhamos a ter consciência que nós precisamos do direcionamento, do guiar do Senhor. Que Ele venha nos mostrar o caminho, que Ele venha nos mostrar, nos dar uma saída. Uma saída para condições melhores. Porque nós somos seres humanos, nós estamos aqui nessa terra, nós estamos aqui para melhorar, para ter um melhoramento. Entende? Então, nós precisamos de melhoramento. Então, o Senhor, Ele vai conforme assim, com o passar dos dias, com o passar das circunstâncias, com o passar do que nós estamos vivenciando, Ele venha nos mostrar uma saída, um melhoramento, Ele venha nos trazer alguma provisão, alguma coisa. Entende? Então é isso que eu quero estar deixando aqui neste exato momento, esta palavra.
em Filipenses capítulo 1, versículo 15. Eu agradeço mesmo ao Senhor Jesus por essa maravilhosíssima oportunidade. Te desejo um ótimo, excelente dia. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima em nome de Jesus. Amém.